Bom dia, nono ano. Lá na página 19 do nosso módulo 3, a gente tem lá uma fotografia bem linda de muitas pombas brancas. Essa fotografia foi feita em uma praça na cidade de Mazar-i-Sharif, no Afeganistão. É uma coisa bem contraditória, né? O Afeganistão é um país destruído pela guerra. Essa fotografia foi feita em 2010. Eles ainda continuam em guerra, né? Faz muitos anos que eles estão em guerra. Se eu não me engano, são 60 anos já de guerra. O país está totalmente destruído. Muitas pessoas nunca viveram um momento de paz lá, que é uma coisa muito triste, né? E ele faz uma pergunta ali sobre o que o poema do Drummond e essa foto, né, tem em comum. A fotografia ali, a pomba branca, ela simboliza a paz, né? Mas o que não tem nesse país é paz, né? E o poema falava sobre a Segunda Guerra Mundial, os horrores da guerra e como ela aconteceu, né? Então faz essa troca de informações ali, a fotografia e o poema, ok? Respondam as questões que tem sobre a interpretação dessa foto, estão lá na página 19, ok? Nós vamos falar agora sobre as figuras de linguagem. Nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. Então ali nós temos a assonância, a paronomasia, que são duas figuras de linguagem, né? E a aliteração. Então, o que é aliteração? É uma repetição de uma consoante para imitar um som, tá? Então, são encontros consonantais semelhantes ou acrescentam um ritmo ou uma musicalidade a um texto, que pode ser um poema ou não. Isso é uma aliteração. Lá tem um textinho, né? Aí faz pique, puque, 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 toque, toque, que é uma repetição desse som, é uma musicalidade, tá? Depois a gente vai ter a assonância. O que é a assonância? É a repetição de uma vogal. Então, antes a gente tem a repetição de uma consoante. Aqui na assonância, a gente tem a repetição de uma vogal de mesmo som, dando ritmo ou reforçando a ideia expressa no poema, né? É chamado de assonância. Então, lá tem um poeminha como exemplo. E bamboleando em ronda, dançam bandos tontos e bambos. E pirilampos. Lampos, ambos, ambos, ambos. Faz essa repetição, né? Bamboleando, bandos, bambos. Faz essa repetição da vogal ali. A e o, a e o. Tempo todo, para criar essa assonância, ok? E a paronomasia? Então, é as palavras com o mesmo som, mas com sentidos diferentes. Por exemplo, cela e cela. Cela com S, cela com C. Então, cela com S é cela de selar. Cela com C, de estar cerrado, preso, ok? Então, a paronomasia é isso, são palavras com sentidos diferentes, mas que têm o mesmo som. Por exemplo, cesta e cesta, né? Sexta-feira e cesto de frutas, tá? Tem o mesmo som, mas o sentido é completamente diferente, ok? Ali tem como um selvagem, como. Comer, é do verbo comer. Eu como um selvagem. Como, do jeito de um selvagem, eu como, do verbo comer, ok? Tem esse exemplo ali. Então, ó, essas figuras de linguagem, elas estão na página 20, na página 21, então tem atividades, e na página 19. Desculpa, 20 e 21 são as três figuras de linguagem, ok? Na página 22, a gente vai começar a falar sobre a estrutura das palavras. Então, uma palavra, ela tem uma estrutura, certo? Nós temos palavras que são chamadas de primitivas e palavras que são derivadas, ok? As palavras primitivas, elas vão dar origem a outras palavras. Por exemplo,
casa. A palavra casa vem aí casamento, casar, casamenteiro, certo? Então, casa, casamento, casar, casamenteiro são as primitivas. Casa é a palavra, casa é a palavra primitiva e casamenteiro, casamento e casar são as derivadas de casa, ok? Nós temos, toda palavra é composta de pequenas partes que são denominadas de morfemas. Né? Então, o morfema, ele tem um sentido que se chama básico dessa palavra, que é chamada de radical. Por que que é radical? Por exemplo, na palavra casa, essa palavra esse radical vai se repetir nas outras palavras que eu disse. Casar, casamenteiro, continua esse casa, né? Então, esse é o radical dessa palavra, tá? Vocês têm ali um poeminha do Fernando Pessoa, que é: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Fingir é o verbo, certo? Dessa palavra, desse verbo, surgiu fingidor, fingir, finge, certo? Então, ó, fingidor, finge, fingir contém o significado básico dessa palavra, que é você fazer uma coisa que não é verdade, né? Então, esse finge, F-I-N-G, é o radical da palavra, ok? Depois, a gente tem prefixo e sufixo. Pré vem antes, sufixo vem depois. Então, o prefixo fica no começo da palavra e o sufixo fica no final da palavra, ok? Eu posso ter uma palavra que tenha prefixo e sufixo? Posso, claro que eu posso, né? Então, posso ter uma palavra que só tenha prefixo? Posso. Posso ter uma palavra que só tenha sufixo? Posso. Lá no livro de vocês tem dois exemplos. A palavra montar, remontar, né? Remontar, montar de novo, é um prefixo, né? Montável, montável, eu tenho vel ali que é o sufixo, vai no finalzinho daquela palavra, certo? Os morfemas que se juntam a um radical têm o nome de afixos. E esses afixos são os prefixos e os sufixos. Prefixo vem antes e sufixo vem depois. Depois a gente vai ter desinência. A desinência, ela se refere ao gênero da palavra e ao número. Então, se a palavra é feminina ou se a palavra é masculina, nós vamos ter o a e o o. E também vamos ter o número que se refere se a palavra está no plural ou no singular. Vocês têm um exemplo lá que é menina. Menina, menino. Aí mudou o gênero, ok? Meninas, meninos. Mudou o número. Então, essa palavra deixou de ser singular para ser plural, ok? Aí a gente vai ter lá os elementos que vão se juntar, a desinência nominal e a desinência verbal. Por que que a gente tem esses elementos, né? Por exemplo, a palavra fala, falar, falássemos. O que que significa isso? Na questão do verbo, ele vai indicar que pessoa verbal a qual ele está se referindo. Por isso que é a desinência verbal, né? Quando nós queremos saber de que pessoa verbal que é esse verbo. Então, nós vamos ter ali na página 24, sobre a vogal temática, que indica conjugação. Então, vocês se lembram lá que os verbos eles terminam em ar, or, ir. Ar, primeira conjugação. E or, segunda conjugação. E ir, terceira conjugação, tá? É isso que a palavra vai indicar. Outra coisa, tem mais ali embaixo uma explicação sobre a vogal e consoante de ligação. Essa vogal aí, essa consoante de ligação, é para facilitar a emissão vocal da palavra.
muitas palavras elas vão sofrer uma transformação quando elas vão se tornar outras palavras. Por exemplo, uma cultura de café, cafeicultura. Então foi colocado o i para juntar as duas palavras. Então essa é uma consoante de ligação, tá certo? Pode ser uma vogal ou pode ser uma consoante. No caso da cafeicultura, eu tenho uma vogal. Mas no caso da chaleira, eu tenho um L, que juntou as duas palavras, tá certo? Vocês têm atividades sobre esse assunto na página 24, na página 25, são 2 páginas de atividades. Esse assunto é um assunto bem importante, é uma pena que o livro de vocês tenha pouca atividade sobre isso. E por quê? Porque dependendo do sufixo ou do prefixo, isso pode determinar que tipo de palavra que é. Por exemplo, des é sempre no sentido de desfazer algo, né? Descomplicar, desarmonizar. Então, quando nós temos um prefixo assim, a gente já tem o significado daquela palavra. Então, é para isso que serve. Vocês conhecerem uma palavra primitiva, saber o seu radical, a sua desinência, ok? Façam as atividades que eu propus agora, com bastante atenção, de uma forma bem caprichada, ok? Beijo!